Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar então de onde a gente parou da última vez, né? Existem muitas variedades de manga no mundo. Entre elas, cada um de nós desenvolve um gosto especial por uma variedade particular, como Bangnapali ou Banderassam. Quando nós ouvimos de nossos amigos que essa variedade está agora disponível no mercado, nós ficamos muito felizes. Mas apenas isso não nos concede felicidade completa. A verdadeira alegria vem somente depois que compramos a fruta e a ingerimos. Isso significa que a verdadeira alegria vem somente de nossa experiência direta. Nesse ínterim, nós estaremos apreensivos sobre se o estoque vai durar até nós irmos ao mercado. Nós vamos ao mercado e vemos as frutas. Nós agora estamos felizes em ver que nossa fruta favorita está disponível. Mas nosso desejo pela fruta ainda não foi satisfeito. Nós compramos a fruta e ficamos muito felizes em ver a fruta de nossa predileção realmente disponível em nossas mãos. Qual é o motivo dessa felicidade? É porque nós desenvolvemos um gosto especial por essa variedade de fruta. Essa felicidade é a reação e o reflexo do nosso gosto pela fruta. Nossos sentimentos internos buscam satisfação externa também. Os objetos que vemos no mundo externo são todos reflexos do nosso ser interno. Alguns de nossos sentimentos estão firmemente estabelecidos em nosso ser interior. Para buscar a sua realização no mundo externo, nós precisamos fazer algum esforço especial. Consequentemente, nós trazemos a fruta para casa, limpamos-la, retiramos a casca e tomamos o suco. De fato, nós tomamos o suco com alegria. Depois disso, não há fruta em separado. O suco da fruta se fundiu em nosso sistema e se tornou parte integrante de nosso sistema. Agora nós estamos totalmente felizes. Nesse processo, saber que a fruta de nossa preferência chegou ao mercado é o estágio de conhecimento, Gnatum. Depois desse conhecimento, de alguma forma nós conseguimos dinheiro e vamos ao mercado para ver a fruta. Esse é o estágio da visão, Drashtum. Comprar essa fruta e apreciá-la é o estágio de realização, Praveshtum. Vou reler. Existem muitas variedades de manga no mundo. Entre elas, cada um de nós desenvolve um gosto especial por uma variedade particular, como Bangnapali ou Banderassam. Quando nós ouvimos de nossos amigos que essa variedade está agora disponível no mercado, nós ficamos muito felizes. Mas apenas isso não nos concede felicidade completa. A verdadeira alegria vem somente depois que compramos a fruta e a ingerimos. Isso significa que a verdadeira alegria vem somente de nossa experiência direta. Nesse ínterim, nós estaremos apreensivos sobre se o estoque vai durar até nós irmos ao mercado. Nós vamos ao mercado e vemos as frutas. Nós agora estamos felizes em ver que nossa fruta favorita está disponível. Mas nosso desejo pela fruta ainda não foi satisfeito. Nós compramos a fruta e ficamos muito felizes em ver a fruta de nossa predileção realmente disponível em nossas mãos. Qual é o motivo dessa felicidade? É porque nós desenvolvemos um gosto especial por essa variedade de fruta. Essa felicidade é a reação e o reflexo do nosso gosto pela fruta. Nossos sentimentos internos buscam satisfação externa também.
Os objetos que vemos no mundo externo são todos reflexos do nosso ser interno. Alguns de nossos sentimentos estão firmemente estabelecidos em nosso ser interior. Para buscar a sua realização no mundo externo, nós precisamos fazer algum esforço especial. Consequentemente, nós trazemos a fruta para casa, limpamos-la, retiramos a casca e tomamos o suco. De fato, nós tomamos o suco com alegria. Depois disso, não há fruta em separado. O suco da fruta se fundiu em nosso sistema e se tornou parte integrante do nosso sistema. Agora nós estamos totalmente felizes. Nesse processo, saber que a fruta de nossa preferência chegou ao mercado é o estágio do conhecimento, inato. Depois desse conhecimento, de alguma forma nós conseguimos dinheiro e vamos ao mercado para ver a fruta. Esse é o estágio da visão, drashtum. Comprar essa fruta e apreciá-la é o estágio da realização, praveshtum, sairam. Sairam. A Swami aqui ele compara, né, esses vários estágios até você adquirir e saborear a fruta com o nosso caminho espiritual. É bem simples a analogia, assim, de simples entendimento, a analogia, né, as várias etapas da nossa, até a nossa realização, que é a fusão com o divino, né, viver essa bem-aventurança. Começa com o conhecimento, né, passando pela visão, e, e o estágio final, né, é essa fusão, a união com o divino e desfrutar, né, dessa bem-aventurança. Sairam. Sairam. Nesse sentido, todos os poetas, todos os gurus da Índia falam sobre esse caminho, né? E o sadhana, justamente, ele entra como um ponto para nos inspirar a perseguir o caminho. Porque como a gente não vê o resultado, né, imediatamente das nossas experiências espirituais, a gente tem uma tendência de desistir, né? E aí que os poetas e os gurus indianos falam sobre essa insistência, né, em você fazer o sadhana para que você chegue à realização, para que você persiga essa realização. Essa realização nada mais é do que a experiência real com o divino. E a gente consegue, através de uma meditação e através de outras experiências de serviço, por exemplo, né? Quando você está fazendo serviço totalmente entregue, ali você também tem essa experiência de fusão com Deus. E na visita à comunidade do Sai Baba na Índia, é muito comum a gente ter essa experiência, né? A gente chama de uma experiência transcendental, mas é uma experiência inenarrável, né? Indescritível. É quando você sente aquele amor, né? Profundo entre você e o avatar. Essa eu acho que seria uma experiência de realização. Sairam.
Sairá, vou continuar a leitura? Mas estão os aspirantes espirituais, sádakas, da atualidade, seguindo esse procedimento? Nós podemos estudar vários livros, ouvir vários discursos de grandes homens, mas nós não estamos fazendo nenhum esforço sério para desenvolver um intenso desejo de ver Deus. Nós estamos contentes com o mero conhecimento de que Deus existe. Existem várias pessoas instruídas e estudantes nessa assembleia. Um estudante não se satisfaz em entrar para a primeira série. Todo ano, ele quer ser promovido para a série seguinte. Se ele permanecer na mesma série por 2 anos, ele ficará desanimado. Não apenas isso, ele sente uma sensação de vergonha entre seus colegas. Similarmente, se nós continuarmos apenas no estágio de dualismo, Dvaita, nós seremos olhados com desprezo por nossos companheiros aspirantes espirituais, sádakas. Eles irão nos interpelar, dizendo: essa pessoa é um aspirante espiritual, sadaka. Ela tem estudado as escrituras, assistido a discursos e entoado hinos védicos por muitos anos. Qual é a utilidade? Ela está no mesmo estágio em que estava. Portanto, deve-se subir do estágio de dualismo, Dvaita, para o estágio de não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. O que isso significa? O conhecimento sobre a existência de Deus, adquirido através da leitura e da escuta, deve ser convertido em uma visão do divino em nossa meditação, dhyana, ou através da repetição do nome do Senhor, japa, ou por qualquer outro método de contemplação constante. Esse é o segundo estágio. Mas, mesmo nesse estágio, nós não podemos permanecer satisfeitos com a visão darshan, o toque, sparsha, e o diálogo, sambhasha, do Senhor. Nós devemos nos tornar um com o Senhor. Nós devemos nos fundir nele. Nós devemos obter uma experiência de eu sou Deus, eu e Deus somos somente um. Essa experiência não dualista, a Dvaita, deve ser cuidadosamente preservada em nosso coração. Nós não teremos nenhum descanso ou paz até alcançarmos esse estágio supremo. Vou reler. Mas estão os aspirantes espirituais, sádakas, da atualidade, seguindo esse procedimento? Nós podemos estudar vários livros, ouvir vários discursos de grandes homens, mas nós não estamos fazendo nenhum esforço sério para desenvolver um intenso desejo de ver Deus. Nós estamos contentes com o mero conhecimento de que Deus existe. Existem várias pessoas instruídas e estudantes nessa assembleia. Um estudante não se satisfaz em entrar para a primeira série. Todo ano, ele quer ser promovido para a série seguinte. Se ele permanecer na mesma série por 2 anos, ele ficará desanimado. Não apenas isso, ele sente uma sensação de vergonha entre seus colegas. Similarmente, se nós continuarmos apenas no estágio de dualismo, Dvaita, nós seremos olhados com desprezo por nossos companheiros aspirantes espirituais, sádakas. Eles irão nos interpelar, dizendo: essa pessoa é um aspirante espiritual, sadaka. Ela tem estudado as escrituras, assistido a discursos e entoado hinos védicos por muitos anos. Qual é a utilidade? Ela está no mesmo estágio em que estava. Portanto, deve-se subir do estágio de dualismo, Dvaita, para o estágio de não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. O que isso significa? O conhecimento sobre a existência de Deus, adquirido através da leitura e da escuta, deve ser convertido em uma visão do divino em nossa meditação, dhyana, ou através da repetição do nome do Senhor, japa, ou por qualquer outro método de contemplação constante. Esse é o segundo estágio. Mas, mesmo nesse estágio, nós não podemos permanecer satisfeitos com a visão, darshan, o toque, sparsha, e o diálogo, sambhasha, do Senhor. Nós devemos nos tornar um com o Senhor. Nós devemos nos fundir nele. Nós devemos obter uma experiência de eu sou Deus. Eu e Deus somos somente um. Essa experiência não dualista, a Dvaita,
deve ser cuidadosamente preservada em nosso coração. Nós não teremos nenhum descanso ou paz até alcançarmos esse estado supremo. Sairam. Essa crítica, ela faz parte de muitos caminhos espirituais, né? Em geral, os devotos, os discípulos, né, os simpatizantes, eles se acomodam na parte de adquirir conhecimento, né? E ficam ali naquela questão, né, do estudo. Por exemplo, no movimento Sai Baba tem muito círculo de estudos, né? E as pessoas ficam ali falando e demonstrando seu conhecimento, como a gente está fazendo aqui agora, né? Dando o nosso parecer, o nosso comentário. Em geral, as pessoas se acomodam, porque é mais fácil, né? Você ler, interpretar e dar o seu comentário. Mas o que Sai Baba nos propõe é uma verdadeira transformação, né? Ele fala da gente sair essa questão do dualismo, né, quer dizer, eu e Deus. Quer dizer, eu tô estudando, eu estou adquirindo conhecimento dos ensinamentos que o Avatar, deixou, né. Sendo que a gente tem que dar mais um passo, né. A gente tem que subir a montanha, que é buscar essa fusão com Deus, né. E essa fusão ela não vai acontecer só na hora da morte, né. Se acontecer, ela tem que acontecer enquanto estamos vivos ainda, né. Por isso a gente tem que estar o tempo inteiro se autoavaliando, né, buscando a transformação, buscando a renúncia, buscando, realizar aquilo que o Avatar realmente ensina, né. Para que a gente consiga ainda nessa existência vivos, a gente experimentar essa fusão, né. Mesmo que sejam 11 segundos, porque Sai Baba diz que se um devoto, eh, conseguir ficar 11 segundos conectados a Deus, né, com pensamento somente em Deus, sem interferência do passado nem do futuro, ele já se realiza. E Sai Baba também afirma que são pouquíssimos que conseguem, né. Então é isso que a gente tem que perseguir, né. É essa fusão com Deus. Claro que o ensinamento, a cultura, nos ajuda muito, né, assim como servir ao próximo, fazer um serviço, mas um serviço que realmente, condiz com aquilo que Sai Baba propõe, né. Às vezes a gente fica servindo a família, né, e, vira quase que né, um empregado da família e acostumando até mal as pessoas, né. E, enfim, não é esse tipo de serviço que Sai Baba fala, né. Ele diz para servir os aquelas pessoas que não têm ninguém, que foram completamente abandonadas pela sociedade, né. E é isso que a gente tem que buscar, como outros sadhanas que ele propõe importantes, né, que vão nos ajudar. Sairam. Sairam. Uma coisa que ele fala que é muito importante é sobre ter um desejo ardente por Deus. Outro dia eu estava escutando, né, um outro mestre falando sobre o sadhana, como que o sadhana ele é para justamente desenvolver esse desejo ardente por Deus, porque quando a gente tem isso, a gente realiza Deus, né? Acho muito interessante porque o Baba está tocando aqui nessa questão também, porque
A realidade também é que poucos têm esse desejo ardente, né? Muitos buscam Deus por vários motivos, né? Muitas vezes para satisfazer seus desejos ou livrá-lo de alguma dor, ou enfim, né? Mas o desejo por Deus, né? O amor por Deus é o que traz Deus até nós. E o amor por Deus sem outro objetivo, né? Sem querer, sem ter um interesse, né, por trás, puro amor por Deus. Esse ponto também eu acho muito interessante. E, claro, né, o sadhana desenvolve isso, desenvolve esse amor por Deus. E para a gente realizar Deus, a gente tem que ter amor por Ele. Mas é tudo graça divina, porque é Ele mesmo que nos dá tudo, né? O amor, a realização, mas a gente tem que querer muito. Porque se a gente tem histórias também, a Heloísa até deve lembrar algumas, né? De devotos, assim, que choraram por Deus, né? Tem várias histórias. E, e, e tiveram a visão, né, do divino e o seu amor, né, realizado. Sairam. Saira, vou continuar a leitura. Hoje em dia, o homem deseja descanso para o corpo e paz para a mente. Apenas nessa medida. O próximo estágio é alcançar a paz do Atma. Quando surge a paz do Atma? Quando o ser individual, de Vatma, se funde no ser supremo, Paramatma. O Atma é sempre uma encarnação da paz. O rio nasce do oceano. Ele tinha tomado a forma de nuvens. Quando tomou a forma de nuvens, ele se tornou uma entidade dualista, Dvaita. O oceano é diferente e as nuvens são diferentes. Nessa forma dualista, Dvaita, existe a forma não dualista qualificada, Visishta Dvaita, na forma de sabor. A água do mar é salgada. Quando ela evapora pelo calor do sol e toma a forma de nuvens, existe doçura nela. Isso é não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. Quando essas nuvens de doces gotas de amor por Deus irrompem em chuva, o rio é formado. Esse rio, por sua vez, dança e corre em êxtase para chegar ao seu local de origem, ou seja, o oceano. Esse é um intenso anseio do estágio da visão Drashtam. Eu devo alcançar a minha morada original. Durante essa jornada, eu devo sofrer quaisquer mudanças que sejam requeridas.
Finalmente, eu devo alcançar minha meta e experimentar essa suprema bem-aventurança. Com essa meta, o rio flui continuamente e finalmente se funde com o oceano. Esse é o estágio final de não-dualismo, Advaita. Vou reler. Hoje em dia, o homem deseja descanso para o corpo e paz para a mente. Apenas nessa medida. O próximo estágio é alcançar a paz do Atma. Quando surge a paz do Atma? Quando o ser individual, Jivatma, se funde no ser supremo, Paramatma. O Atma é sempre uma encarnação da paz. O rio nasce do oceano. Ele tinha tomado a forma de nuvens. Quando tomou a forma de nuvens, ele se tornou uma entidade dualista, Dvaita. O oceano é diferente e as nuvens são diferentes. Nessa forma dualista, Dvaita, existe a forma não dualista qualificada, Visishta Dvaita, na forma de sabor. A água do mar é salgada. Quando ela evapora pelo calor do sol e toma a forma de nuvens, existe doçura nela. Isso é não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. Quando essas nuvens de doces gotas de amor por Deus irrompem em chuva, o rio é formado. Esse rio, por sua vez, dança e corre em êxtase para chegar ao seu local de origem, ou seja, o oceano. Esse é o intenso anseio do estágio da visão Drashtum. Eu devo alcançar a minha morada original. Durante essa jornada, eu devo sofrer quaisquer mudanças que sejam requeridas. Finalmente, eu devo alcançar minha meta e experimentar essa suprema bem-aventurança. Com essa meta, o rio flui continuamente e finalmente se funde com o oceano. Esse é o estágio final de não dualismo, Advaita. Sairá. Sairão. Então, o nascimento, a partir do momento que a gente nasce, a gente entra num campo de maia, de ilusão muito grande, né? E começa a se apegar aos detalhes da vida, aos objetos, dos sentidos, e cada vez mais a gente vai se perdendo, né? E se identificando com esses objetos. E quando, na verdade, e é o que os mestres nos trazem, né? É essa verdade de que nós não somos o corpo e que a gente deve perseguir essa meta. E a gente não sabe exatamente como é, não experimenta com frequência, mas que é possível a gente experimentar. A partir do momento que a gente deixa de se identificar com o corpo e persiga essa meta de que nós somos o divino, que nós viemos do divino e devemos retornar ao divino. Nós somos fragmentos desse divino e devemos voltar para ele. E aí ele dá o exemplo aí do rio, né? Que ele corre em direção ao mar, perseguindo essa meta. E hoje em dia está muito mais difícil ainda, né? Porque hoje em dia tem muitas coisas com o advento da tecnologia, né? Que nos tiram que nos trazem essa ilusão, né? Eu acho que hoje em dia é pior. Antigamente o homem vivia com a natureza, com os animais, né? Depois as mulheres ficavam muito tempo com as crianças, criando os filhos. Hoje em dia não, você vai logo para o mundo, né? E você pula muitas etapas importantes da vida e vai logo para o mundo e só pensa em ganhar dinheiro. Até mesmo os estudantes, né, de Sai Baba, ele fala muito sobre isso, né? Que perseguir o dinheiro não é. A gente não nasceu para isso. E nem perseguir o prazer, né, da vida, porque aqui é muito transitório, né?
muito rápido a nossa passagem aqui. Então, o que a gente tem que fazer é nos lembrar do divino, das qualidades de Deus, né? Da beleza de Deus, da poesia. Por isso a gente canta, né? Porque no canto, o tempo inteiro a gente está afirmando as qualidades de Deus. Isso é para nos ajudar. E é isso. Sairão. Sairão, essa parte entre aspas no final eu achei bem bonito, assim. Que fala, durante essa jornada eu devo sofrer quaisquer mudanças que sejam requeridas. E é o que ele falou, né? A água do mar, ao evaporar, o sal fica, né? E a água doce, né? A água perde o sal, fica doce, evapora, forma as nuvens. E a gente, quanto nos é custoso aceitar essas mudanças. Eu acho que é importante observar, né, isso, né? O comportamento, eu digo, é meu, mas eu acho que é de todo ser humano, né? Tem uma resistência, uns mais, outros menos, à mudança. Acha que é um castigo, acha que é uma punição, né? Acha que é ruim, porque a gente acaba, dentro dessa visão dualista, né, colocando valor, nosso sentido de valor, julgando o acontecimento como bom ou ruim, né? Essa dualidade, bom e ruim. Né? Então, a gente acaba não querendo as mudanças necessárias, recusando, assim, né? Refutando essas mudanças que são colocadas para a gente de alguma maneira quer permanecer igual, só que ao mesmo tempo a gente quer se combinar. Aí fica uma coisa meio contraditória, né? Porque a nossa, acho que talvez a questão toda, não sei assim, qual seria a questão, mas está associada ao psicológico, de alguma maneira, né? Ou, não sei, aos apegos, como a Bárbara fala, né? Muito, né? Mas é achar essa chave que está, esse cisco aí que está no meio da gente, que faz com que a gente queira se iluminar, mas não queira mudar. Mas queira que as coisas permaneçam como são e só melhorem. Nesse ponto de vista de bom e ruim. O que é só melhorar? Né? Imagina nós como água do oceano. Evapora, perde um pedaço da gente, perde o sal. Aquilo, né? Dá um gosto diferente. Ai, meu Deus, eu perdi minha identidade, e agora? Vou fazer um curso para voltar à afirmação da minha identidade. A gente fica muito, talvez, essa resistência, né, por conta desses conceitos dualistas. O Sadhguru está colocando, né? Essa questão da gente voltar para entender que existe o não dualismo. Nós somos uma manifestação. A gente não é uma parte, a gente não é nada, a gente é
entender assim, na imagem, eu até entendo, só que eu preciso experimentar, né? Talvez quando eu conseguir experimentar essa parte da resistência, mudanças, dúvidas, né? Será que isso vai ser bom para mim? Será que isso vai ser bom para minha família? Será que isso vai ser bom para o mundo? Será que o mundo está caminhando para uma melhora ou para o colapso? Isso tudo são questões que a gente está criando como se esse mundo fosse real e acreditando nisso, sofrendo, né? Enquanto tu está aí o exemplo da água, né, do oceano que evapora, faz o trajeto, né, precipita no rio, vira o rio, e aí volta para o oceano. A gente vê a natureza, né? A natureza eu digo a natureza assim, mais selvagem, né? O que eu falo, né? Os lírios do campo, né? Essa imagem dos lírios do campo. Não tem preocupação nenhuma, ele está lá bonitão, né? O passarinho vem aqui, come, não sei o quê. Ele não fica fazendo um estoque, tem inteirinho de passarinho aqui perto. Eu nunca vi um armário de passarinho com estoque de alpiste ou de insetos. Isso não existe, só o ser humano que cria essa necessidade de segurança numa coisa que é irreal. Né? Você falou isso, né? A segurança está onde? Nele, né? Tá em Deus, que somos nós, já somos Ele. Sai, né? Sairá. Que Sai Baba, quando ele descreve essa jornada, né, assim, do dualismo ao não dualismo, ele está colocando o próprio não dualismo em perspectiva, né? Está indo além do não dualismo. Ele está vendo o ciclo todo, e esse ciclo todo faz parte da vida, né? Brahman, né, que é o todo, indiferenciado por algum motivo, ou sem nenhum motivo, simplesmente porque é assim que ele é, né? Ele se diferencia, né? Ele joga esse jogo com ele mesmo, né? De durante um tempo ser a gente, esquecer que ele é ele e até redescobrir e se fundir de novo nele mesmo, né? Os hindus falam que Deus faz isso por esporte, né? Isso é uma forma de dizer que ele faz isso sem ter um motivo para fazer, né? Assim como as crianças brincam, não tem é simplesmente espontâneo, né? E faz parte desse jogo esse retorno, né, à não dualidade. E todo esse processo, né, que a gente vivencia. E, na verdade, assim, quem pode impedir o Senhor, né, de alcançar a realização dele mesmo? Ninguém, nada, né? Simplesmente a gente vai continuar com uma visão de dualidade enquanto a gente acreditar que a gente ainda não chegou, né? Que ainda existe um estágio seguinte a ser alcançado, né? E quando a gente tem a visão da gente mesmo como sendo todo esse ciclo, né? Que inclui a dualidade e a não dualidade,
ter essa visão, quando a gente tem essa visão, a gente já alcançou a realização, né? A própria fala, assim, né, quando a gente, normalmente a gente fala, eu entendo isso intelectualmente, mas eu não sinto isso, né? Isso também você está criando um estágio a ser alcançado, né? Eu já entendi, mas eu não senti ainda, né? Enquanto você achar que precisa ainda algo ser alcançado, você vai continuar jogando o jogo, né? Da dualidade. Que eu penso que o sábio realizado, ele não está preocupado se ele está sentindo ou se ele não está sentindo, simplesmente ele já chegou, né? Sai, né? Sai, né? Eu vou continuar a leitura. Nós nascemos como seres humanos, estamos vivendo como seres humanos. Nós começamos a jornada de nossa vida como aspirantes espirituais, sadhakas. Nós nos juntamos à companhia de aspirantes espirituais, satsang. Nós estamos ouvindo as histórias de Deus. Isso não é suficiente. Nós devemos executar uma disciplina espiritual, sadhana, para ter a visão do Senhor. Mesmo isso não é suficiente. Nós não devemos nos contentar com a visão, darshan, o toque, sparshan, e o diálogo, sambhashan, do Senhor. Nós devemos nos tornar um com Ele. Somente então haverá realização em nossa vida. Foi isso que o Senhor Krishna ensinou a Dhananjaya Arjuna. Arjuna tem vários nomes, como Arjuna, Falguna, Partha, Swetavahana, Vibhatsa, Kireti, Savyasati, Dhananjaya, etc. Esses títulos foram conquistados por ele por executar vários atos heróicos. Várias pessoas têm vários títulos neste mundo. Por exemplo, Padma Shri, Padma Vibhushan, etc. Quem está conferindo esses títulos? Eles são conferidos pelo governo. Mas quem conferiu os títulos a Arjuna? Em verdade, foi o próprio Senhor Krishna. Qual é o último título conferido pelo Senhor Krishna a Arjuna? Krishna disse: Meu filho, você não é filho da falsidade, você é verdadeiramente filho da imortalidade. Tumvantu Vishwe Amritasya Putra. Ele também aconselhou Arjuna a não dar crédito algum à falsidade. Arjuna fez austeridades por vários anos para obter o arco Gandiva.
com coragem destemida e firme resolução. E, finalmente, superando todas as dificuldades e adversidades, ele conseguiu obtê-lo. Desde que ele assim conseguiu obter o arco, Dhanush, ele recebeu o título de Conquistador do Arco, Dhananjaya. O título Dhananjaya também é pronunciado como Dhananjaya no uso normal. Mas a palavra Dhananjaya também tem um significado. Dharmaraja queria executar o ritual de sacrifício de Rajasuya Yagna. Naquela época, Duryodhana, Dushasana e os outros filhos perversos de Dhritarashtra estavam governando o reino. Pandavas não tinham nem um centavo, paisa, em seu tesouro. Então, Dharmaraja disse a Arjuna: meu irmão mais novo, não é uma tarefa simples executar o Rajasuya Yagna. Por um lado, Krishna deseja que nós executemos esse Yagna. Por outro lado, nós não temos nenhum dinheiro para executar essa gigantesca tarefa. Como reunir o dinheiro requerido para isso? A isso, Arjuna respondeu: meu irmão mais velho, por que você se preocupa? Nós temos a árvore dos desejos, Kalpavriksha, conosco. Quando o Senhor Krishna, o protetor de todo o universo, está conosco, onde está a questão da falta de dinheiro? Se ele uma vez me abençoar e me enviar para buscar o dinheiro, eu posso trazer qualquer quantia. Assim dizendo, ele embarcou em uma missão de coleta de doações. Quando as pessoas ouviram as notícias sobre o Rajasuya Yagna sendo executado por Dharmaraja, nenhuma única pessoa se recusou a doar dinheiro. Na verdade, Arjuna não encontrou necessidade de bater à porta de ninguém. Os próprios reis se ofereceram para fornecer o dinheiro requerido para esse propósito. Arjuna trouxe essa enorme quantidade de dinheiro carregando-a sobre elefantes. O dinheiro vertia em montes e montes. O Senhor Krishna viu essa caravana de elefantes carregando enormes quantidades de dinheiro e perguntou: Dharmaraja, de onde você tirou essa quantidade enorme de dinheiro? Como se ele não estivesse ciente disso. Então Dharmaraja apontou para Arjuna e disse que isso era tudo por causa dele. Naquele momento, Krishna chamou Arjuna pelo nome de Dhananjaya, o conquistador de riquezas. Existe um outro nome, Partha, para Arjuna, porque ele é o filho de Prithvi. Prita, ele é chamado de Partha. No decorrer do tempo, tentaremos compreender mais sobre os significados desses nomes de Arjuna. Prashant Nilayam, 7 de agosto de 1984. Eu vou reler. Nós nascemos como seres humanos e estamos vivendo como seres humanos. Nós começamos a jornada de nossa vida como aspirantes espirituais, sadhakas. Nós nos juntamos à companhia de aspirantes espirituais, satsang. Nós estamos ouvindo as histórias de Deus. Isso não é suficiente. Nós devemos executar uma disciplina espiritual, sadhana, para ter a visão do Senhor. Mesmo isso não é suficiente. Nós não devemos nos contentar com a visão, darshan, o toque, sparsha e o diálogo, sambhashana, do Senhor. Nós devemos nos tornar um com Ele. Somente então haverá realização em nossa vida. Foi isso que o Senhor Krishna ensinou a Dhananjaya, Arjuna. Arjuna tem vários nomes como Arjuna, Palguna, Partha, Swetavahana, Bibhatsa, Kireti, Savyasati, Dhananjaya, etc. Esses títulos foram conquistados por ele por executar vários atos heróicos. Várias pessoas têm vários títulos neste mundo. Por exemplo, Padma Shri, Padma Vibhushan, etc. Quem está conferindo esses títulos? Eles são conferidos pelo governo. Mas quem conferiu os títulos a Arjuna? Em verdade, foi o próprio Senhor Krishna. Qual é o último título conferido pelo Senhor Krishna a Arjuna? Krishna disse: meu filho, você não é filho da falsidade. Você é verdadeiramente filho da imortalidade. Shruvantu Vishwe Amritasya Putra. Ele também aconselhou Arjuna a não dar crédito algum à falsidade. Arjuna fez austeridades por vários anos para obter o arco Gandiva, com coragem destemida e firme resolução.
E, finalmente, superando todas as dificuldades e adversidades, ele conseguiu obtê-lo. Desde que ele assim conseguiu obter o arco, Dhanush, ele recebeu o título de Conquistador do Arco, Dhananjaya. O título Dhananjaya também é pronunciado como Dhananjaya no uso normal, mas a palavra Dhananjaya também tem um significado. Dharmaraja queria executar o ritual do sacrifício de Rajasuya Yagna. Naquela época, Duryodhana, do Shasana, e os outros filhos perversos de Dhritarashtra estavam governando o reino. Os Pandavas não tinham nem um centavo, paisa, em seu tesouro. Então Dharmaraja disse a Arjuna: Ó, meu irmão mais novo, não é uma tarefa simples executar o Rajasuya Yagna. Por um lado, Krishna deseja que nós executemos esse Yagna. Por outro lado, nós não temos nenhum dinheiro para executar essa gigantesca tarefa. Como reunir o dinheiro requerido para isso? A isso, Arjuna respondeu: Ó, meu irmão mais velho, por que você se preocupa? Nós temos a árvore dos desejos, Kalpavriksha, conosco. Quando o Senhor Krishna, o protetor de todo o universo, está conosco, onde está a questão da falta de dinheiro? Se ele uma vez me abençoar e me enviar para buscar o dinheiro, eu posso trazer qualquer quantia. Assim dizendo, ele embarcou em uma missão de coleta de doações. Quando as pessoas ouviram as notícias sobre o Rajasuya Yagna sendo executado por Dharmaraja, nenhuma única pessoa se recusou a doar dinheiro. Na verdade, Arjuna não encontrou necessidade de bater a porta de ninguém. Os próprios reis se ofereceram para fornecer o dinheiro requerido para esse propósito. Arjuna trouxe essa enorme quantidade de dinheiro carregando-a sobre elefantes. O dinheiro vertia em montes e montes. O Senhor Krishna viu essa caravana de elefantes carregando enormes quantidades de dinheiro e perguntou: Dharmaraja, de onde você tirou essa quantidade enorme de dinheiro? Como se ele não estivesse ciente disso. Então Dharmaraja apontou para Arjuna e disse que isso era tudo por causa dele. Naquele momento, Krishna chamou Arjuna pelo nome de Dhananjaya, o conquistador de riquezas. Existe um outro nome, Partha, para Arjuna, porque ele é o filho de Pritha. Ele é chamado de Partha. No decorrer do tempo, tentaremos compreender mais sobre os significados desses nomes de Arjuna. Sagrado. Que linda essa história, né? Fala muito sobre o Dharma, né? De você servir a Deus, como Deus provê tudo, né? Que você necessita. É muito bonito quando o devoto tem essa entrega, né? E sabe que ele vai conseguir realizar aquela festa, né? Aquela seva, sem se preocupar, né? Com os recursos. Quer dizer, não se preocupar, mas entregar, né? Aí, no caso, Arjuna foi em busca dos recursos. Ele não ficou parado, mas no final deu tudo certo. Deus é o provedor de tudo. Muito linda essa passagem. Sairão.
Sério, ali no início desse trecho, né, ele fala da gente não se contentar com. Não basta ser, atingir tal coisa, né? Não basta fazer tal coisa, a gente tem que sempre estar querendo além, né? Isso me, de alguma maneira, né, me vê algumas coisas assim. Primeiro, questão mais de gerar ansiedade, vamos dizer assim. Que como se você nunca tivesse chegado lá. E ao mesmo mas também me veio a questão também do desapego. Porque essas coisas, elas não são a meta, elas são o meio. Então, quando a gente vai cozinhar, quando a gente está com fome e vai cozinhar, primeiro a gente tem que escolher o alimento, a gente tem que lavar o alimento, tem que pegar a panela, tem que colocar no fogo, né? Então, são várias etapas para conseguir comer. No entanto, a gente não fica apegado às etapas, né? Mas, de alguma maneira, nosso ego criou um romance sobre essa questão espiritual, né? E essas etapas parece que elas são assim, né? O sadhana, né? Qual o seu sadhana? Qual sadhana você está fazendo? Agora eu sou um sadhaka, agora eu medito. Parece que essas coisas elas criaram uma importância, né? Se dentro dessa outra imagem que me veio da cozinha, seria uma coisa meio ridícula, né? Agora eu coloco a panela no fogo e boto o sal dentro da água, né? E aí, né? E você coloca a panela no fogo com sal dentro da água. Que você quer comer, né? Mas a gente romantizou, né? Eu acho que é questão do ego mesmo, esse romance todo, essa romantização, né? Do engrandecimento das etapas. E aí isso faz o ego se sentir especial, e com isso a gente não percebe que a gente está ficando, mas continua amarrado. Não sei se mais ou menos, isso não importa, mas a gente continua amarrado. Então, me chamou a atenção essa primeira parte desse trecho, né? Por conta disso. Eu acho que ele está, para mim, bateu um pouco isso, não se apegar às etapas, né? Quando ele fala não é o suficiente isso, é porque é para você não simplesmente não se apegar, não é para você se sentir frustrado, né? Ai, poxa, eu cheguei aqui, mas não é o suficiente, eu ainda tenho que chegar até lá. Não, é só não se apega. Isso é só uma etapa, né? Senão, já imaginou, você corta uma cebola assim maravilhosamente, mas você não coloca para refogar porque você achou tão linda a cebola que você cortou, os pedacinhos tão perfeitos que você vai botar ela no museu. Não, né? Vai estragar aquilo tudo. Então, a gente tem que agir, né? Tem que dar continuidade, é aquele ciclo ali da água, né? As coisas não é o suficiente porque aquilo não é a meta. Aquilo é só um caminho, um sarão.
Sairan, vamos terminar então? Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahishah Go Brahmanebhya Subhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti